eu sou a Simone Silvério, fotógrafa de recém-nascidos, bebês, gestantes. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Criatividade é um conceito muito interessante e relativo, na minha opinião. Eu acho que às vezes as pessoas se preocupam demais em criar coisas novas e acabam deixando de fazer as coisas talvez mais simples, mais evidentes, mais significativas que realmente estão ali na sua frente e você não viu. Então, eu sempre que falo de criatividade, para mim, eu tenho que tomar um certo cuidado. Eu acho que as pessoas devem tomar um certo cuidado com o que se faz de criatividade, especialmente no ramo de fotografia de recém-nascidos, onde a segurança é sempre o item mais importante. A gente tem que treinar muito, praticar muito. A gente treina o olhar, a gente adquire repertório ao longo dos nossos estudos, e aí eu acho que talvez o mais importante da criatividade é conseguir juntar as duas coisas, né? Aplicar na fotografia que a gente faz todos os conceitos que a gente aprendeu, todos os livros que a gente leu, os filmes que a gente assistiu, né? Então, eu acho que talvez a criatividade, a grande arma que a gente tem que ter é conseguir colocar as duas coisas juntas. Eu, como fotógrafa, eu falo sempre isso para todos os meus alunos e sempre que eu dou palestra. Eu acho que é importante a gente treinar o nosso olhar, a gente se questionar. Toda vez que eu vejo uma imagem que eu gosto, eu paro alguns segundos para pensar o que tem nessa imagem que me agrada, por que ela me agrada. Então aí a gente olha a composição, é porque tem alguma coisa especial na composição, é porque tem uma diagonal, ou é o conjunto das cores. É muito rápido, mas acaba virando uma coisa automática. Se eu vejo uma imagem que eu não gosto, ao invés de simplesmente descartar e falar, isso é horrível, eu falo, por que é horrível? O que está ruim? Às vezes é muito evidente, às vezes é gritante, o tratamento está horrível, o posicionamento do bebê, ou ele está fazendo careta, ou seja o que for, mas às vezes não é tão evidente, às vezes pode até ser considerada uma foto ou uma imagem boa, mas não me agrada. Eu nunca descarto, eu sempre investigo um pouquinho, por que eu não gosto? O que tem aqui que está ruim? O que eu poderia fazer para melhorar? Então é um exercício que a gente constrói no dia a dia. Da mesma maneira que toda vez que eu olho para uma pessoa e acho que está interessante, por exemplo, o efeito da luz no rosto da pessoa, eu procuro entender de onde está vindo essa luz, porque, nossa, que legal, então se eu estou nesse ângulo e a luz vem dali, causa um efeito interessante, vou tentar fazer no meu próximo ensaio, vou tentar reproduzir. Um exercício muito legal com quadros, por exemplo, olhar os quadros, os grandes clássicos dos mestres da pintura e entender que luz era aquela que ele estava pintando, de onde vinha aquela luz. E aí tentar reproduzir isso no meu estúdio, seja com luz natural, seja com flash. São exercícios que você vai treinando, você vai ficando à vontade com eles, e quando você menos se dá conta, você já está fazendo isso automaticamente. Eu acho que é um pouco como aprender a dirigir. Quando a gente aprende a dirigir, você tem que pensar num monte de coisas, agora eu tenho que engatar, pôr o pé, olhar aqui, olhar ali, brecar.
Dali a pouco você faz tudo isso e ainda atende celular e faz um monte de coisas que entram no automático. Então eu acho que a criatividade tá ok, é sim de certa forma um dom, a pessoa tem que ter aquilo dentro dela, talvez essa paixão, talvez esse interesse pela beleza, mas é também fruto de um trabalho, de construção de um repertório, de uma preocupação com a estética. Bom, as regras de composição mais utilizadas na fotografia de modo geral é o terço. Eu falo muito da regra de ouro, né, da espiral de ouro, mas que no fundo acabam sendo mais ou menos a mesma coisa. A diagonal e acho que a simetria, né, a centralidade e a simetria. De modo geral, sempre que eu mesma falo de composição, eu acho que as regras de composição talvez não devessem ter o nome de regras, né? Eu acho mais legal os conceitos, porque regra pode fazer parecer que é uma coisa obrigatória, que você tem exatamente que fazer daquele jeito. E isso não é verdade. Eu acho que é importante conhecer esses conceitos até para saber quando é o momento correto de quebrar essas regras, de fazer propositalmente de outra forma. Agora, eles são chamados de regras e existem porque são testados desde a antiguidade, na arquitetura, lá na Grécia, na Roma Antiga, por todos os pintores que vieram antes de nós, né? Os fotógrafos desde o início do século XX. Então, são conceitos que, se aplicados direito, funcionam muito bem. Então eu acho sim que é muito importante conhecer as principais regras de composição. Essas três que eu falei, a do Fibonacci, né, que é a espiral de ouro, o terço, a diagonal e a simetria, né, a centralidade, eu acho que são os principais, mas é importante também conhecer isso tudo para saber como quebrar essas regras, né? E usá-las a favor da sua imagem. Eu acho difícil classificar alguma coisa assim como um enquadramento criativo. Eu acho que não tem nada na fotografia que já não tenha sido feito, né, em algum momento. Então, às vezes, o que eu acho que talvez o que pode ser chamado de criativo é você experimentar ângulos diferentes daqueles que você está acostumado a fazer, sair um pouquinho da sua zona de conforto. Então, você já tem as fotos garantidas, você já fez os enquadramentos tradicionais, você pode experimentar, fazer outras coisas, criar diagonais, levantar, fazer com a câmera um pouco inclinada para um lado, ou fazer um enquadramento realmente diferente, vertical. Enfim, você pode, dentro de cada sessão, se desafiar a fazer enquadramentos diferentes. Agora, eu acho que não tem nenhum que nunca tenha sido feito. E é importante lembrar que a fotografia de recém-nascidos, ou newborn, não deixa de ser um retrato. Está na categoria de retratos. É claro, às vezes eu mesma faço muito isso. Eu quero criar uma imagem como se fosse um quadro.
Então eu vou colocar o bebezinho dentro de um filtro dos sonhos, um fundo pintado ou de outra cor, ou vou fazer uma composição com flores ou com outros elementos. Enfim, tem essa questão de ser uma imagem, de ser construído como um quadro. Mas a gente não faz uma imagem só de cada bebê, né? A fotografia de recém-nascidos, ela é construída de uma série de retratos. O que a gente está fazendo para o nosso cliente, né, para os pais, para quem está nos contratando, a menos que seja um trabalho artístico, pessoal, diferente, o cliente que está nos contratando, ele está querendo o retrato do filho dele, o registro daquele momento da vida do bebezinho dele. Então, eu acho muito importante não perder isso de vista também. É um exercício constante das coisas que eu gosto, de tudo que eu vejo, de tudo que eu aprendo no meu dia a dia. Toda vez que eu saio, estou passando na frente de uma loja ou de qualquer lugar, às vezes as coisas mais inusitadas, eu bato o olho em alguma coisa e falo, nossa, isso podia ficar legal, olha, eu acho que cabe um bebê aqui dentro. Às vezes eu compro uma coisa que eu demoro meses para usar, porque eu ainda não sei direito aonde aquilo vai se encaixar e tal. E num determinado momento eu vejo uma outra coisa que complementa, ou vejo um fundo e aí falo, puxa, isso ia ficar legal de tal forma. A gente, assim, como fotógrafa, eu sou uma pessoa muito visual, eu sou muito ligada nas imagens e nas coisas. Então, esse é um mecanismo comum, constante, né, na minha cabeça. Além disso, obviamente, a gente vê muita coisa. Eu até hoje em dia não tenho mais tanto tempo de ficar pesquisando o trabalho de outras fotógrafas e tal, mas faz parte do meu dia a dia, né? Então eu vejo muito trabalho de fotógrafas e às vezes eu faço muitos workshops, então às vezes você vê uma coisa que alguém fez que você fala, poxa, essa é uma boa ideia. É aquilo que eu estava falando, não tem nada que nunca tenha sido feito, então não é exatamente copiar, eu não vou reproduzir igualzinho a foto de uma outra fotógrafa, mas eu posso usar elementos daquilo, da maneira como ela posicionou, ou de um determinado objeto que ela usou e eu posso usar de uma forma diferente, ou aquele objeto com uma pose diferente. Enfim, a gente vai reciclando as ideias e criando coisas que são novas porque foi a primeira vez que eu fiz, mas não são exatamente novas porque nunca ninguém fez, né? Eu acho que a gente vai reciclando tudo que a gente vê. Eu acho que não tem muito o que inovar no posicionamento. As poses clássicas, bumbum para cima, mãozinha no queixo, o taco, enfim, essas poses que a gente está já acostumado a ver e a fazer na fotografia newborn, elas já foram todas testadas, verificadas, aprovadas. A gente sabe que podem ser feitas sem causar nenhum risco, né? Seja para a integridade física, seja para o conforto do bebê. Em certas situações no ensaio, eu muitas vezes abro mão da perfeição da pose, do detalhe, em nome de conseguir um retrato bacana, um registro bacana para a mãe, porque eu sei que aperfeiçoar os detalhes, aperfeiçoar o posicionamento pode, em determinados casos, quando você está lidando com um bebê que tem sono muito leve ou que está com cólicas ou está irritado e tal, ficar aperfeiçoando demais a pose
pode acordar o bebê, fazer com que ele chore de novo, e aí você não tem foto nenhuma, nem com uma pose boa e nem com a ótima, né? Eu falo sempre que muitas vezes o ótimo é inimigo do bom, então se eu tenho uma boa pose, por mais que ela não seja a pose clássica do newborn, a perfeição e tal, eu plico essa pose, eu garanto que eu tenho um bom retrato e depois eu vou aperfeiçoar para conseguir a pose perfeita. Agora, em algumas situações, a gente faz, eu acho que é válido fazer poses menos elaboradas, ou que você possa cobrir determinadas partes que você não consegue arrumar da maneira como seria de se esperar, e ainda assim ter fotos muito lindas. Eu tive uma situação há pouco tempo de fazer a foto de uma bebezinha de 10 dias que tinha nascido com luxação no quadril. E ela usava um aparelho que mantinha as perninhas abertas, completamente abertas assim. Que é exatamente o oposto do que a gente costuma, das poses que a gente costuma fazer. Nesse dia eu conversei com o médico dela, com a fisioterapeuta dela, para entender, eu nunca tinha tido esse tipo de situação, então eu quis saber direito o que eu posso fazer, o que não vai machucar essa neném, quais são as poses que ela pode fazer sem problema, né? Porque eu teria que tirar o aparelho e tudo. E a maioria das poses que a gente faz tradicionalmente no ensaio de recém-nascido é justamente com as perninhas cruzadas, fechadinhas, ou de lado com as perninhas juntas, e eu não podia fazer nada disso, eu só podia fazer as poses em que ela ficasse com as pernas afastadas, os joelhos afastados. Então eu tive que fazer uma série de adaptações, e em determinados casos eu coloquei, eu cobri com um wrap, fiz uma situação bonita, porque ao invés de ter a perninha cruzada com o pezinho aparecendo, ela estava com as pernas abertas. Então eu cobri com um wrap, mas a mãozinha no rosto, o resto do posicionamento estava lindo. Eu fiz a pose do sapinho dentro de um carrinho, é uma imagem que ficou muito legal. Eu coloquei essa menininha na lua, numa pose lateral, também com as perninhas abertas, sem dar tanta ênfase para o pezinho. Então, de novo, né, eu acho que criatividade é de verdade a capacidade de resolver os problemas, de conseguir atingir os seus objetivos. É isso para mim que é ser criativo, é pensar em como fazer o que você quer, como atingir o seu objetivo e chegar lá, né, e bolar maneiras eficientes de conseguir o que você quer. Muito mais do que tentar reinventar a roda e fazer coisas mirabolantes. É muito importante, eu reforço sempre isso, né? Existem os limitantes físicos e é importante qualquer pessoa que vá manipular um bebê, que vá criar uma imagem, fazer o bebê, colocar o bebê em determinada pose, é muito importante que ele conheça, que ele estude a fisiologia do recém-nascido. Você tem que saber exatamente o que pode ou não ser feito. Tem limites nas articulações, no posicionamento de modo geral. É importantíssimo, porque a última coisa que a gente quer é que a gente cause algum mal-estar, algum sofrimento, alguma dor para o bebê
que pode até não aparecer na hora, no momento, mas pode causar um mal-estar ou um machucado ou alguma coisa no dia seguinte ou no outro. Então é importantíssimo conhecer a fisiologia do nenê, saber a maneira correta, a maneira certa de mexer no bebê e saber quais são os limites de cada bebê para posicioná-lo sempre da maneira mais segura possível. Criatividade, de modo geral, é um valor, é uma qualidade, não só na fotografia, nem na fotografia de recém-nascidos, mas é o que te ajuda a conseguir bons resultados. Agora, eu acho que o que o cliente procura, ele pode chegar a você por 3 motivos, principalmente. Ele pode chegar a você, em primeiro lugar, por preço. Ele pode falar, bom, eu pesquisei e eu achei que a fulana é muito cara, a outra fulana é muito barata, essa daqui tá no meio, então eu vou no meio, ou eu não tenho dinheiro, então eu vou na mais barata. Existe o cliente que é direcionado por preço. Existe o cliente que é direcionado pela qualidade. Ele pode se identificar com o seu estilo. E aí eu falo sempre que é importante você mostrar o que você gosta, o que você sabe fazer. O cliente vai atrás, alguns clientes podem ir atrás de você porque ele viu que você faz a foto do sapinho, né? Do bebê com a cabeça apoiada nas mãozinhas. E ele ama essa foto, ele gosta do tipo de fundo, do tipo de composição, ele vê no seu site ou no seu Facebook os acessórios que você usa e tal, e ele gosta desse tipo de imagem. Então ele pode te procurar para conseguir esse tipo de coisa. E aí é importante que você se mostre como você realmente é, que ele consiga escolher sabendo a essência do teu trabalho, e é importante que você saiba reproduzir. Então eu falo sempre para as minhas alunas, não coloca no teu site fotos que você fez num workshop, por exemplo, que não foi você que posicionou, que você não usou acessórios que são seus, fotos que não te representem. É importante que você mostre para o mundo externo, que você mostre para os seus clientes aquilo que te representa de verdade. E muitos clientes vão te procurar por essa qualidade estética. E ainda tem uma terceira categoria de clientes que vai te procurar pela segurança que o seu nome traduz. Ele vai ver que você já fez cursos, que você investe na sua formação, que você participa de uma associação, que você dá importância para essas questões da segurança, da limpeza, né, da higiene, da maneira de posicionar o bebê, etc. Então, às vezes, numa cidade que, vamos supor, uma cidade pequena que ele não tenha muita opção, talvez ele até goste do estilo da foto e das coisas que uma determinada fotógrafa faz, mas tem uma outra que investe mais em treinamento, em segurança, em posicionamento e se coloca dessa maneira. Muitos clientes vão preferir a segurança sobre a imagem muito rebuscada, ou seja, o que for. E muitos clientes vão acabar, é lógico, não é só uma coisa ou só outra ou só a outra, muitos clientes vão buscar um equilíbrio em torno disso.
faço fotos temáticas, eu faço fotos que representam a profissão dos pais ou o hobby dos pais. Eu já fiz um bebê com o nariz de palhacinho dentro do chapéu de palhaço do pai. Eu já fiz o bebê em cima do baixo do pai, que era baixista. Eu já fiz o bebê apoiado na bola de basquete, porque o pai é um jogador profissional de basquete. Enfim, fiz uma série de outras coisas relacionadas a profissões. Mas, para mim, é sempre dentro de um contexto, né? O pai tem aquela profissão, aquilo faz sentido para eles. Então, eu não tenho aqui no meu estúdio um chapéu de palhaço e uma fantasia de palhaço e qualquer bebê que chega eu falo, agora eu vou fazer foto dele fantasiado de palhaço. Porque para aquela família aquilo não vai ter sentido, não vai ter nenhum significado. Então, eu acho que é importante ter uma imagem bonita, logicamente, mas para mim é mais importante que aquela imagem se encaixe em um contexto, que ela faça sentido, que ela tenha significado para aquela família, para o resto da vida. As fotos temáticas com relação às datas do ano, por exemplo, essas são um pouco menos significativas, né? Mas ainda assim, o nenê nasceu na época do carnaval. Esse é o tipo de coisa que a mãe vai sempre falar, quando ele nasceu eu passei o carnaval na maternidade, ou estava todo mundo pulando, viajando e eu estava em casa dando mamar. Então, para esse bebê fazer uma foto que remete, que tem lá uma máscara de carnaval, que tem serpentino ou qualquer coisa relacionada a carnaval, faz sentido, está dentro de um contexto. Eu não vou pegar um bebê que nasceu agora em junho e fazer uma produção de carnaval só porque a produção é bonita. Esse é meu ponto. A mesma coisa eu faço com o Natal. O bebezinho que nasceu na época do Natal, vai ficar muito legal a gente fazer uma produção de Natal, a mãe vai fazer um cartão de Natal com isso, vai mandar para todo mundo, mas além disso ela sempre vai ter esse referencial. O meu primeiro filho nasceu na semana do Natal, ou nasceu um pouquinho antes do Natal, foi meu presente. Esse tipo de coisa que a gente faz mesmo, né? Essas relações que a gente faz com os nossos filhos. Eu nunca canso de falar que, para mim, a importância da fotografia, especialmente da fotografia de família, né, dos retratos, é que a gente está construindo a memória da infância dos nossos filhos, dos filhos dos nossos clientes. A gente está participando desse processo. A memória ela é construída. Eu posso falar por mim, eu tenho 4 filhos, o mais velho vai fazer 22 agora, então eu sei como é que é a memória da infância dos meus filhos. Eu tenho momentos de grande importância gravados e eu tenho imagens. E as imagens que eu tenho são justamente as imagens das fotos que eu fiz ao longo da vida deles. Depois de um determinado tempo, a gente não consegue mais lembrar da criança em si. Na hora que ela é criança é difícil falar isso, mas depois que ela cresce, a gente não lembra mais. O que a gente lembra é da imagem que a gente viu ao longo da vida. E é por isso que eu acho que é tão importante o nosso papel de construir a memória. Dica ou sugestão para quem está começando no mercado de recém-nascido? Em primeiro lugar, estude muito.
faça workshops presenciais. Se puder, faça comigo, mas não precisa ser comigo. Tem várias fotógrafas muito boas, muito competentes, dando aula. Pesquisa sobre quem vai ser a sua professora. Procure alguém que realmente saiba, tenha experiência, saiba, tenha alguma coisa para ensinar. Alguém com quem você se identifique. Não só como pessoa, mas com o estilo da fotografia dela. Mas, enfim, estude, invista, faça cursos online. Tem vários cursos online que são muito legais para quem está começando, para saber no que você tem que pensar, o que você tem que procurar. De novo, tem os meus cursos online, mas não são só os meus, tem cursos online de outras fotógrafas, amigas minhas, muito queridas, muito bacanas, que são bons e que eu recomendo também. Tem livros que você pode ler. Eu acho que é importante, antes de ser fotógrafo de recém-nascido, você tem que ser fotógrafo. Então estude fotografia, domine a técnica fotográfica, domine o seu equipamento, saiba como tirar do seu equipamento o máximo possível. Essa é uma ferramenta muito importante para você conseguir atingir os seus objetivos na fotografia. Estude sobre o bebê. Converse com médicos, com pediatras, com fisioterapeutas. Entenda o que é possível fazer. Participe de congressos. Eu acho que informação, especialmente nessa área, nunca é demais. Sempre tem mais alguma coisa para você aprender. Sempre tem alguma coisa aparecendo de nova, então o aperfeiçoamento é constante. O que você vai precisar? De paciência, de muita paciência e mais um pouco de paciência. O ensaio de recém-nascido, ele é ditado pelo bebê, não por você. A gente faz com o bebezinho as coisas no tempo dele. A gente faz o que ele gosta, o que ele deixa, o que ele se sente confortável. E a gente tem que ter a humildade de aceitar que não está nas nossas mãos, né? De entender que eu tenho a responsabilidade pelo que está acontecendo. Eu faço as coisas da maneira mais segura e confortável possível, não só para o bebê, mas para a família também. Isso é muito importante, né? É um momento muito delicado para aquela mãe, para aquela família, mas de verdade, quem define o que dá ou não para ser feito é o bebê, não sou eu. Então não adianta, muitas vezes eu quero fazer esse bebê assim dentro do filtro dos sonhos e tal. E é um bebê que não deixa mexer nas mãozinhas, que está com dor de barriga, ou que está com umbigo, ou que tem alguma dificuldade que a gente percebe que ele não fica de bruços. Não adianta, eu não vou conseguir fazer aquela pose que eu planejei, porque aquele bebê não aceita aquilo. Então eu tenho que me adaptar, fazer outra pose, outra coisa, conseguir tirar daquilo um ensaio lindo. Porque de verdade, quem manda é o bebê, não sou eu. Então a gente tem que ter paciência, tem que ter carinho, tem que ter muito amor pelo que a gente faz. E tendo tudo isso, a vontade de aprender, de aperfeiçoar cada vez mais é natural. Quero agradecer muito de vocês terem estado comigo aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui na Foto Fair. Quero agradecer o pessoal da editora pelo convite, pela oportunidade de poder conversar um pouquinho mais com as pessoas que se interessam pela fotografia de newborn. Foi um prazer enorme. Espero que tenha sido
legal e proveitoso para vocês também. Beijo e até a próxima!